Então vamos falar de uma das forças mais importantes que vocês vão ver no curso de Física 1, que é a força de atrito. Tá? Então vamos entender muito bem como é que a gente estuda a força de atrito, porque acho que a força mais complicadinha que a gente tem no curso de Física 1. Tá? Então prestem muita atenção, ela não é difícil de entender, mas tem que ter muito cuidado na hora de analisar como é que a força de atrito está atuando no sistema. Basicamente, ela tem dois regimes onde ela atua no sistema, que é o que a gente chama de regime estático e regime dinâmico. Vamos discutir cada um desses regimes para que vocês entendam muito bem o que está acontecendo. Então é o seguinte, gente. Eu em algum momento, acho que da aula passada, eu falei para vocês tentarem, por exemplo, empurrar o guarda-roupa de vocês. Lembram? Então, de acordo com a segunda lei de Newton, a gente pensa que qualquer força que eu aplicar em qualquer objeto, esse objeto vai ter uma massa e vai ter uma aceleração. Pelo menos é isso que eu esperaria. Então eu esperaria agora, vocês agora, diante da segunda lei de Newton, vocês esperariam que, tendo um guarda-roupa, vocês iriam lá, aplicavam uma força e ele deveria se movimentar. É só pegar a massa desse guarda-roupa, pegar a força que foi aplicada, dividir pela massa do guarda-roupa, ele tinha que ter uma aceleração. Mas, geralmente quando a gente faz essa experiência, a gente vê que o guarda-roupa nem se mexe do lugar, ele nem sai do lugar. Então, o que está acontecendo? Por que ele não saiu do lugar? E não precisa ser só um guarda-roupa, pode ser qualquer objeto que está representado aqui por esse quadrado. É um objeto geralmente com muita massa, bastante pesado, e que esse objeto tem uma massa, então ele vai ter uma força-peso, que eu vou representar aqui por esse vetor aqui, força-peso. Como ele está apoiado nessa superfície, vai ter a força normal. Tá? Não tem cordas, então não tem força de tração aqui, mas a coisa interessante é que em um dado momento alguém vai aplicar uma força que eu vou chamar de F. Tá? Uma força F qualquer, vem alguém aqui e tenta empurrar, puxar esse bloco aqui de massa M, tá bom? Bom, essas são as forças que estão atuando nessa caixa. Eu poderia pensar da seguinte forma. Bom, eu vou aplicar a segunda lei de Newton. Como esse bloco não tem movimento na vertical, né, vamos escolher aqui y positivo para cima, x positivo para a direita. Em x eu teria a componente x dessa força, Fx, igual a massa desse bloco, ele tem uma massa m, vezes a, e em y vai ser normal mais Fy menos a força peso igual a zero, porque ele não tem movimento em y, por isso que é zero, a resultante em y é zero. Se tivesse a aceleração em y, isso aqui seria massa m vezes a aceleração em y, tá? Mas olha só que interessante, como eu falei para vocês, pode ser que, dependendo da força que você aplique sobre esse bloco, ele não sai do lugar. E se ele não sai do lugar, se ele estava em repouso e repouso ficou, significa que o lado direito dessa equação aqui dá zero. Só que, do jeito que está aqui, implicaria que essa força aqui teria que ter uma componente x igual a zero. Ou seja, eu seria levado a pensar que se eu estou aplicando a força e o objeto não se moveu, é porque eu apliquei toda a minha força na vertical. E isso não é verdade. Isso não é uma verdade. Eu posso tentar empurrar um guarda-roupa
tudo na horizontal e ele não sair do lugar. Isso pode acontecer. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu sei que o lado direito tem que ser 0, porque estava em repouso antes da força aplicada, ficou em repouso depois da força aplicada. Então eu tenho que ter uma força aqui que eu vou representar como para neutralizar fx, ela tem que ser menos e uma força que eu vou chamar de Fat. Uma força FA, vamos chamar de FA. Essa força FA, ela vai neutralizar a componente X da força F, de forma que mantém em repouso. Mas quem é essa força FA? De onde ela vem? Ela vem da seguinte forma: ela é uma... Essa força A, ela vai surgir porque ela tem ela tem o ponto de contato entre o seu guarda-roupas ou esse objeto aqui, esse quadrado com a superfície, vai produzir o que a gente chama de força de atrito. O atrito é um tipo de força que ele está diretamente ligado ao contato entre objetos, entre as superfícies de dois objetos. Qualquer objeto que você... Pega dois objetos e faz ele, um entrar em contato com o outro. Pode ser a minha mão, ó. Eu posso fazer com que as minhas duas mãos entrem em contato. No momento que eu tentar fazer um movimento entre as duas mãos, do jeito que eu estou fazendo aqui, eu sinto que esse contato de uma mão com a outra vai produzir um tipo de força que eu sinto. Eu sinto uma força quando eu faço isso com as minhas mãos. Essa força é o que a gente chama de força de atrito. Tá? E o interessante dela é que ela sempre vai se opor à força, ela vai se opor ao movimento do objeto. Sempre vai se opor ao movimento do objeto. Então, por exemplo, essa F faria com que o bloco fosse para a direita, né? O componente X dessa força faria com que esse quadrado se deslocasse para a direita. Tá? E isso numa situação onde não tem atrito. Quando tem atrito, o atrito não vai deixar esse movimento acontecer. E ele vai produzir o que a gente chama de FAT, ou FA, né? Essa FAT aqui é o nosso FA. Esse FA aqui é o que a gente chama de FAT. Tá? Então eu vou passar... E observem que eu desenhei essa força de atrito aqui apontando para a esquerda. Por quê? Porque ela precisa neutralizar o movimento que esse bloco teria se não tivesse o atrito. Ela está se opondo a esse movimento. Então, essa Fx aí, menos a Fat, vai dar 0. Fx menos Fat é igual a 0. Tá vendo que tá 0 aqui no lado direito da equação? Quando tá 0, mesmo com a presença da força de atrito, significa que essa força de atrito ela é do tipo força de atrito estático, ela está no regime estático. E isso significa, o que isso significa? Significa que a força de atrito presente aqui no contato entre esse bloco e o solo é uma força de atrito que a gente chama de força de atrito estático, porque é uma força de atrito que mantém o bloco parado, em repouso, estático. Então eu posso até trocar a Fx por Fe. A gente costuma chamar a força de atrito, ela se transforma na Fe, que é a força de atrito estático. Está ali me dizendo que esse Fe, a força de atrito está no regime estático. Tá? Bom, mas vocês podem pensar, e se eu aumentar essa força? Será que
eu consigo movimentar o guarda-roupa, façam isso. Vocês podem desde empurrar com um dedinho o guarda-roupa e ele não vai sair do lugar, ou vocês podem empurrar com todas as mãos. Vocês fazem uma força muito forte sobre o guarda-roupa e tentam movimentar ele. E vocês vão vendo que podem fazer esse teste. A força que você aplica contra o guarda-roupa pode ir aumentando, vai aumentando, até chegar num ponto que o guarda-roupa cede e começa a se movimentar. Isso acontece, né? Geralmente quando você tem força o suficiente, você vai aumentando a força que você está aplicando no objeto, vai chegar uma hora que o objeto vai se movimentar. Então, só que até ele se movimentar, eu tenho força resultante 0. Só que até ele se movimentar, eu começo desde uma força bem pequenininha até uma força grande. Vou aumentando, vou gastando ali minha energia para produzir uma força cada vez mais forte, até chegar num ponto em que o guarda-roupa ou o objeto se move. Tá? Eu rompo essa barreira do repouso. E aí vocês percebem o seguinte, que enquanto o objeto não se move, essa equação vale. Né? Enquanto o objeto permanece em repouso, permanece no regime estático, essa equação aqui vale. E se essa equação aqui vale, enquanto o objeto permanece em repouso, eu posso aumentar a força que eu estou aplicando. Eu vou aumentando gradualmente até pôr ele em movimento. Enquanto ele não está em movimento, essa Fx pode variar. Isso significa que no regime estático, Fe é variável. A força de atrito é variável, porque ela vai sempre neutralizar, nesse caso aqui, vai sempre neutralizar a componente x da força. E para ela neutralizar a componente x da força, se eu aumentar a força F, essa Fe também tem que aumentar para neutralizar a componente x dessa força. Se eu aumentar aqui, ó, para F2, a componente x, ó, Fx2, vai aumentar também. Né? Antes era só até aqui. A componente Fx2 aumentou. E a Fe precisa aumentar para neutralizar e manter o bloco em repouso. Então a força de atrito estático, que ela atua no regime estático, ela é uma força de atrito variável. Ela se adequa à componente, ela se adequa de forma a neutralizar o movimento do objeto, manter ele em repouso. Entenderam? Então, a força de atrito estático ela é variável, não se esqueçam disso. Ela se adequa ela neutraliza o movimento do objeto para manter ele parado. Enquanto o objeto está parado, a força de atrito estático está neutralizando a resultante. Tá bom? Tá bom? A força de atrito estático, ela que neutraliza, ela precisa neutralizar as demais forças para manter a resultante zero, porque se a resultante for diferente de zero, eu vou ter movimento, tá? E dos experimentos que a gente faz estudando força de atrito, a gente verifica que essa Fe possui um valor máximo. A Fe ela tem um valor máximo. O que significa esse Fe máximo? Significa que se eu aumentar as forças que estão atuando no objeto, a força de atrito estático não vai conseguir mais produzir a força necessária para neutralizar essas demais forças. E quando isso acontece, o objeto vai se mover. Ele vai sair do regime estático e atingir o regime dinâmico. E a gente consegue calcular a força de atrito estático máximo. Ela vale
um coeficiente, que a gente chama de coeficiente de atrito estático, vezes a normal no bloco. Mi vezes a normal. Força de atrito estático, ela atinge um valor máximo que vale coeficiente de atrito estático vezes a normal. A normal é esse N aqui, que nesse caso é igual a força-peso. Tá? Nesse caso aqui, nesse caso não é a força-peso não, gente. Olha eu cometendo o erro que vocês costumam fazer. Em Y, ó, em Y, eu tenho Fy mais normal menos a força-peso igual a zero, porque não tem movimento na vertical. A normal aqui, ó, a normal é a força-peso menos a componente Y da força. Então, nesse caso aqui, a força de atrito estático máximo vai ser igual a μe vezes mg menos Fy. Esse seria o valor da força de atrito estático máximo. E é aqui que vocês têm que tomar, vou falar de novo, a normal não necessariamente é igual a força-peso. Olha aqui. Aqui tá claro para vocês que a normal não é igual a força-peso, é a força-peso menos a componente Y dessa força. Tá bom? Por isso que eu falei que vai ser importante na hora de trabalhar com a força de atrito. Saber calcular direitinho a normal é importante para saber a força de atrito. Tá bom? Então, esse é o regime estático. Então, a força de atrito estática ela varia de zero. O que é a força de atrito estático zero? É não ter forças na direção paralela à superfície de contato. A superfície de contato está aqui, ó. Se eu não tiver forças paralelas a essa direção da superfície de contato, a força de atrito estático é zero. Se eu tiver, que é o caso aqui, eu tenho um Fx aqui, ó, tá aqui o Fx. Se eu tenho um Fx, a força de atrito vai estar se opondo, vai neutralizar esse Fx. Ela neutraliza a resultante na direção paralela à superfície de contato. A única força paralela à superfície de contato é Fx. Então a força de atrito estático vai neutralizar essa Fx. A força de atrito estático vale a Fx. E essa Fx pode ir aumentando até chegar no valor máximo, que é μe vezes a normal. E a partir desse ponto, que se a Fx aumentar mais do que esse valor aqui, o regime estático se encerra, tá bom? Vamos ver, então, o que acontece quando a gente sai do regime estático e vai para o regime dinâmico. Então, no regime dinâmico, depois eu vou resumir aqui bonitinho, tá? Vamos estudar aqui o regime dinâmico. O regime. O que é o regime dinâmico, gente? O regime dinâmico é o bloco se movimentando com alguma aceleração. Porque agora a força resultante sobre esse bloco não é mais zero. Ele estava em repouso ou em movimento uniforme, só que no regime dinâmico ele não está mais. A força resultante agora vai produzir uma aceleração nele, porque ele vai entrar em movimento. O estado de movimento dele anterior vai ser alterado. Tá? Isso é a definição do regime dinâmico, tá? Que é o guarda-roupa começar a andar. Esse é o regime dinâmico do nosso exemplo simples aí. E nesse regime, a força de atrito ela se transforma na força de atrito cinético, tá? E essa força de atrito cinético vale μ cinético vezes a normal.
bem parecida, né? Com a fórmula que a gente tinha anteriormente. Isso aqui vale para o regime dinâmico. E a força de atrito no regime estático é Fe, que atinge o valor máximo de μe vezes a normal. Por que eu fiz questão de separar por essa setinha aqui? Porque no regime estático, a força de atrito estático vale 0 ou vai aumentando progressivamente, aumentando até atingir esse valor máximo. Não significa que a força de atrito estático sempre vale μe vezes normal. A força de atrito estático não, ela é variável, lembra disso, ela varia. Se ela varia, ela vai de 0 até um valor máximo. Tá? A força de atrito estático sempre ela não necessariamente sempre vale μe vezes normal. Não. Ela vale de 0 até esse valor máximo. Enquanto que a força de atrito cinética não. A força de atrito cinética é um valor só. É μ cinético vezes normal. Tá? Esses coeficientes aqui mudam. O μ cinético é sempre menor. Ele sempre... isso vem dos experimentos. Esse μ aí é um coeficiente de atrito entre a superfície. Por exemplo, aqui é um coeficiente de atrito entre o bloco e a mesa. Tá? É característico das superfícies que estão em contato. O μ cinético ele é sempre menor do que o μ estático. Tá? Então, quando vocês estiverem estudando sistemas com atrito, vocês vão perceber que o μ cinético sempre vai ser menor do que o μ estático. Tá? Só um comentário aí. E eu acho que agora a gente já consegue fazer um exemplo para fixar essa discussão sobre força de atrito, tá bom? Então vamos, eu acho que eu falei tudo aqui sobre a força de atrito, deixa eu ver aqui. Vamos fazer exemplo para vocês entenderem todos os detalhes envolvendo a força de atrito. Eu vou fazer 2 exemplos aqui, tá bom? Vamos lá.